por que cripto é essa oportunidade única que a gente está tendo na nossa geração. Porque, olhando para esses últimos 3 anos, agora é o melhor momento para estar posicionado no mercado de cripto. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês para mostrar exatamente como eu estou posicionando, como eu estou investindo R$100 mil no mercado de cripto. E daí, todos os detalhes para vocês entenderem exatamente como está sendo essa dinâmica. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu quero explicar para vocês, é que nós estamos vivendo um momento único no mercado de cripto. Em que sentido, pessoal? Hoje, 90% dos investidores institucionais estão interessados em investir no mercado de cripto. Esse foi um dado que o BNY Mellon, né, que é uma das maiores instituições financeiras do mundo, trouxe. Então, sim, os institucionais eles estão de olho no mercado de cripto. Além disso, quando a gente olha para o próximo ano, existe uma probabilidade de 97% da gente ter uma queda na taxa de juros dos Estados Unidos. Essa é a visão da maioria dos investidores, de acordo com a CME. Então, é outro dado muito, muito importante, que ele mostra exatamente essa mudança de ciclo com o indicador econômico, que é um dos indicadores mais importantes que existe. O indicador econômico, basicamente, que ele baliza ali toda a dinâmica de tomada de risco dos grandes investidores. Não só isso. Quando a gente olha para a questão ali de ETFs, a gente tem uma probabilidade de mais de 90% de aprovação do primeiro ETF Spot de Bitcoin até o dia 10 de janeiro. E eu incluo até mais uma outra probabilidade aqui, que é uma probabilidade significativa de aprovação em 2024 do primeiro ETF Spot de Ether. A gente está falando, galera, do instrumento financeiro que mais terá impacto para a entrada de investidores institucionais no mercado de cripto. A gente realmente está falando de algo que muda a história de um mercado, algo que mudou, por exemplo, o mercado de metais preciosos há 20 anos atrás, da água para o vinho, e algo que mudará a história do mercado de cripto. Acho que depois desse processo com a Binance ficou óbvio que a gente está num ponto de virada do mercado de cripto, num ponto de evolução do mercado de cripto também do ponto de vista regulatório. O evento mais importante que existe na visão da comunidade de cripto, o halving do Bitcoin, também vai ocorrer em menos de 150 dias. Então, muito possivelmente em abril ali, no primeiro semestre de 2024, a gente também vai ter essa grande mudança, essa mudança de grande impacto que é o halving. Além disso, a atualização mais importante de escalabilidade da Ethereum, que reduzirá em até 20 vezes os custos das soluções de segunda camada, acontecerá no primeiro trimestre de 2024. E eu falo isso com uma certa certeza, por quê? Porque eu estou conversando com alguns dos desenvolvedores e alguns dos principais times de soluções de segunda camada que eu conheci ao longo dessa jornada que eu estou no mercado de cripto, e todos eles batem nessa data. Por fim, 93% dos bancos centrais do mundo, entenda-se, 93% dos governos ao redor do mundo, estão olhando para criptomoedas. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente vai ter a maior atualização de escalabilidade da história do mercado de cripto em 2024. A gente vai ter o melhor instrumento para a entrada de investidores institucionais de cripto em 2024. A gente vai ter o corte na taxa de juros dos Estados Unidos e da Europa em 2024, que vai voltar o capital, voltar esse fluxo de capital. A gente vai ter os investidores institucionais entendendo nitidamente que eles têm que se posicionar no mercado de cripto. A gente tem as maiores gestoras do mundo entendendo que elas têm que se posicionar em cripto. A gente tem os governos entendendo que eles têm que posicionar em cripto. Por isso que eu reforço que agora é o momento certo. Eu acho que depois que eu expliquei tudo isso, se eu perguntar aí para o chat o que vocês entendem disso, basicamente que agora é o momento de vocês investirem. Eu acredito, né, que para vocês, depois de explicar toda essa visão, eu acho que isso se torna óbvio. Só sim ou não, só para saber aí se vocês, como vocês compartilham a sua opinião aí do que vocês realizam para 2024. E assim, eu quis trazer essa introdução, tá? Antes de eu abordar como eu estou investindo os meus 100 mil reais aqui em cripto publicamente, porque eu acho que quando eu me proponho a falar sobre cripto para vocês, o mínimo que eu posso fazer é falar de uma forma fundamentada, de uma forma estruturada. Não quero dar uma ou duas desculpas, por isso que o mercado de cripto vai escurecer. Não, eu quero fazer algo embasado.
algo claro para vocês. Então, posto isso, como nós iremos aproveitar essa oportunidade de ouro da nossa geração? Essa oportunidade que está surgindo, está se formando para a gente. E quando eu penso em construir um portfólio, eu acredito que a resposta está na capacidade nossa de aprender mais rápido que o nosso concorrente. No fundo, galera, ganhar dinheiro no mercado financeiro é sobre isso. É sobre você ser mais rápido do que o seu concorrente em conseguir analisar, compreender, absorver informações e, a partir disso, tomar decisões. Porque o preço nada mais é do que o mercado absorvendo as informações que ele tem disponível. Por isso que é tão importante de olhar isso. E por isso que o mercado de cripto é tão assimétrico. Eu acho que eu já mostrei isso em várias das nossas conversas, que 99% do mercado de cripto não entende sobre o mercado de cripto. Vocês que estão aqui, que fizeram essa jornada, né, nessas 5 aulas, né, durante toda essa semana, e por sinal estão de parabéns, eu acho que vocês entenderam muito bem isso, que a gente tem uma árdua jornada para conseguir tudo isso. E para mim, já comentei algumas vezes também que para ganhar dinheiro no mercado de cripto a gente tem que se posicionar no momento certo e em bons fundamentos. Então, baseado em tudo isso, como a gente se posiciona, como a gente monta isso? E agora eu queria pedir, se você tem papel e caneta de verdade, tira o papel, a caneta e anota, porque, sinceramente, isso daqui é a base para você construir qualquer portfólio. O que eu estou ensinando aqui, eu não estou ensinando a gente a especular o mercado. Eu estou ensinando, de fato, a gente a investir como os grandes investem, como os investidores institucionais investem. Eu aprendi isso daqui conversando uma vez com um fundo de investimento em ações que tinha mais de R$1 bilhão sob gestão. As 3 perguntas mais importantes que existem para qualquer investidor responder é: primeiro, qual é o objetivo de retorno que esse investimento que você está fazendo? Então agora, quando você olha para o horizonte dos próximos 2, 3 anos do mercado de cripto, quantas vezes você deseja obter na sua carteira? Isso tem que estar extremamente claro para você. Eu vou responder no meu portfólio. O portfólio que eu estou montando, que o pessoal do CryptoPod tem acesso já faz 3 meses, eu tenho o objetivo de fazer de 10 a 12 vezes para o próximo ciclo. Esse é o meu objetivo do meu portfólio, da forma que eu estou assumindo o risco naquela carteira. Segundo, qual é o prazo de investimento? Nesse caso, eu acho que eu já até antecipei a resposta, que eu estou olhando para 2 a 3 anos. Eu estou pensando nessa próxima pernada de ciclo de alta do mercado. Consegui me posicionar bem a 24 a 26 mil dólares. E agora eu estou olhando ali para o Bitcoin quando o Bitcoin bater 100, 150 mil dólares. Então, o meu prazo de investimento está olhando para esses próximos 2 anos, ao longo desse período de corte de juros, que vai ocorrer entre 24 e 25. E por fim, o que para mim é assimetria de preço e valor? E esse daí eu já respondi na aula passada, que a assimetria de preço e valor para mim é muito simples. É a diferença entre o mercado ter capacidade de absorver as informações da forma correta versus a minha capacidade de fazer isso. Eu já expliquei para vocês que, como a maioria das pessoas não entendem o mercado de cripto, isso acaba construindo uma grande oportunidade para a gente. Posto isso, como a gente encontra oportunidades? E aqui, assim, eu vou dar, para mim, as 2 melhores maneiras, sendo muito sincero, da gente encontrar oportunidades dentro do mercado de cripto. Primeiro ponto é justamente a gente identificando as narrativas do mercado. Até é engraçado, né? Agora no Brasil muita gente comenta disso, mas era algo que até pouquíssimo tempo atrás ali, só nos conteúdos gringos que você encontrava esse tipo de informação, esse tipo de insight. Como a gente identifica essas narrativas? Para mim, o caminho mais simples é você olhar para os grandes projetos, para os projetos mais relevantes do mercado e ver o que eles estão investindo do ponto de vista de roadmap, o que eles estão acompanhando nesse sentido. E aí, aqui, por exemplo, eu vou pegar o caso do Ethereum e vou exemplificar isso até para a gente construir junto, né, esse raciocínio, vocês vão entender exatamente como eu faço, por exemplo, na minha carteira. E aqui, no caso do Ethereum específico, quando a gente olha para o roadmap, a gente tem isso daqui. A próxima grande fase da Ethereum. The Surge. O que o The Surge fala para a gente? CK EVM, Rollup otimista. Em outras palavras, soluções de segunda camada. O roadmap da Ethereum tá gritando isso aqui pra gente, tá, pessoal? Tá gritando. Depois ele vai aqui, ó, pra MEV. MEV é muito legal, porque MEV no final ele tá falando o quê? De staking. Então, quando a gente entende um pouco os termos mais técnicos, essas coisas aqui, elas ficam muito evidentes pra gente. Então, só aqui, olhando pro roadmap do principal, solução de contratos inteligentes no mercado, fica nítido aqui, por exemplo, 2 caminhos bem interessantes pra gente ver. Outro ponto que a gente tem que olhar, o que
os grandes estão comentando sobre o mercado de cripto. Tem um motivo pelo qual eu gasto ali, uns fácil 20, 25 mil por conferência que eu vou, e eu vou pelo menos umas 4, 5 conferências por ano de cripto. Por quê? Porque eu quero conversar com os times. Por exemplo, a última conferência que eu tive foi uma conferência que aconteceu na Ethereum Barcelona, na Espanha, e eu pude conversar com o time da Scroll, eu pude conversar com o time da Polygon, eu pude conversar com o time da L2Bit, então eu consegui extrair um monte de informação desse ecossistema que ninguém mais tem acesso, porque eu, de fato, consegui conversar com as pessoas que arquitetaram isso. É até engraçado, quando a Polygon lançou o Polygon Column deles, que eram as pessoas que tomariam a decisão, daquele conjunto ali de 11 pessoas, 4 eu conhecia pessoalmente. Eu já tinha conversado, eu já tinha trocado mensagens, eu já tinha informação. Por quê? Porque isso facilita muito a nossa tomada de decisão. Então, eu sempre acompanho. E aqui, só dando um exemplo aqui do Modular Summit, que foi quando o Vitalik bateu na tecla dos snarks. Então, ele falou, olha, os roll-ups snarks vão fazer o futuro. Agora, até recentemente, outra tecla que ele falou foi do ZK Validium. Foi da gente usar processamento em outras camadas. Então é assim que a gente constrói. Isso aqui eu estou pegando um exemplo mais específico, né, para questões de segunda camada. Mas galera, óbvio, a gente pode expandir isso para diversas outras linhas, diversas outras atualizações de outros protocolos. Por exemplo, disponibilidade de dados. Se a gente pega o roadmap da Ethereum, o roadmap da Near, a gente pega o roadmap da Polygon, a gente vê esse pontinho ali aparecer em todos. Sei lá, Real World Asset. Se a gente pega a tendência, o anseio dos investidores institucionais, a gente vê várias vezes o pontinho de comunicação entre múltiplas blockchains aparecendo para a gente. Então, evidentemente, é assim que a gente encontra esse tipo de oportunidade. Então, aqui é um pouco de modulares. E, por fim, o que os grandes investidores estão investindo. Aonde que esses grandes investidores estão colocando capital? Por quê? Porque eles dão sinais, galera. O investidor institucional, ele não toma uma decisão de um dia para a noite. Porque a gente está falando de um investidor que vai movimentar bilhões de dólares. Em alguns casos, trilhões de dólares. Ele vai construindo os sinais deles. E à medida que a gente vai acompanhando esses sinais, a gente vai captando para onde que eles estão se posicionando. Então vamos lá, a Fidelity. A Fidelity lançou o Fidelity Digital Assets em 2018. Então, desde 2018, a Fidelity está direcionando o seu interesse para criptoativos. A terceira maior gestora do mundo. Então a gente começa a acompanhar e começa a perceber essa dinâmica, começa a perceber esse flerte. A BlackRock, ela anunciou o ETF dela no dia 27 de junho de 2023, quando o Bitcoin estava ali, próximo aos 15 mil dólares. Então a gente percebia aquele flerte, que agora está se tornando concreto, 6 meses depois. Então percebam o tempo entre o anúncio e o mercado perceber que está concreto. Isso a gente ainda nem está falando que o ETF aconteceu. Então percebam ainda que tem um espaço bem interessante aí quando a gente acompanha esses grandes. E aí a gente vai olhar, por exemplo, Fidelity olhando para Bitcoin. O que eles fizeram agora? ETF de Bitcoin e mais recentemente de Ethereum. Fidelity, ETF de Bitcoin e de Ethereum. Nessa época aqui dessa imagem eles nem tinham pedido. Aqui, JP Morgan, tokenização. Os caras estão de olho no Real World Assets. Pra caramba. Goldman fazendo trading de cripto, Investo, ETF de Bitcoin, ETF de Ethereum. Então a gente começa a ver sinais. Benny Mellon, provendo custódia de cripto, o mesmo banco que está falando que 90% dos institucionais querem investir em cripto, querem infraestrutura para investir em cripto. Então percebam que a gente tem vários sinais, a gente tem várias construções desse processo. Muito obrigado a cada um de vocês que está depositando essa confiança em mim e no nosso time, para juntos estruturarmos essa jornada para o próximo ciclo de alta. Estarei lá com vocês para ajudar facilitar toda essa dinâmica. E até amanhã, que amanhã a gente tem a nossa live de onboarding para vocês aproveitarem e darem os primeiros passos rumo a isso.